O Departamento de Estado dos Estados Unidos incluiu em seu pedido de orçamento para o ano que vem, 2027, um aumento nos recursos destinados ao combate ao narcotráfico em países do hemisfério ocidental, incluindo o Brasil. Segundo esse documento, a verba vai financiar programas das agências de segurança para fornecer expertise técnica, treinamento e equipamentos para detectar e desmantelar o tráfico de drogas, contrabando e outros crimes que prejudiquem os americanos. Ao portal Metrópolis, o Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos afirmou que a classificação das facções como terroristas amplia as ferramentas à disposição do governo americano para combater o narcotráfico e garantir que a região não seja controlada por traficantes e criminosos em geral. Vou receber a Rede Jovem Pan e todos vão acompanhar na íntegra a análise do Roberto Mota a respeito desse pedido do governo para um aumento nos recursos destinados ao combate ao tráfico de drogas no Hemisfério Sul. Agora sim, toda a rede conectada com a gente, um abraço a você que fica bem informado, escutando a Jovem Pan nas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, e uma saudação especial aos taxistas e motoristas de aplicativo que aqui em São Paulo sintonizam 100,9. Muito obrigado. Deixa eu passar para o Roberto Mota. Mota, pedir mais recursos é algo corriqueiro, né? Algo normal. Me parece que a cada ano o governo federal pede isso, talvez em qualquer país. Mas nesse caso, essa especificação para o combate ao crime organizado, combate ao narcotráfico no Hemisfério Sul, isso indica algo importante quando a gente olha para a nossa situação por aqui? Eu não acho que isso tenha qualquer significado especial, específico para o Brasil, Caniato. Não é surpresa para ninguém que os Estados Unidos, a partir desse mandato de Donald Trump, resolveram assumir um papel mais ativo no combate ao narcotráfico. Há pessoas que acham que o uso de drogas não tem nada demais, que isso é uma escolha pessoal, mas quem observa a situação do uso de drogas nos Estados Unidos talvez tenha uma opinião diferente. Os Estados Unidos já tiveram mais de 100 mil mortos por overdose por ano. Isso é quase mais de 2 vezes o número de homicídios nos Estados Unidos. Então, o uso de drogas é um problema gravíssimo. O governo de Donald Trump resolveu tomar medidas para combater isso, e não há forma de você combater o uso de drogas sem combater a produção e a comercialização dessas drogas. E os grandes produtores estão aqui na América do Sul. Boa parte desse tráfico de drogas passa pelo Brasil, então não tem como o Brasil não ser envolvido nisso. Pelo que eu entendi do documento, esses recursos vão ser destinados à cooperação e à ajuda a esses países para que eles participem dessas operações de combate ao narcotráfico. Não há nada nesse documento que indique que esses recursos vão ser usados de forma que vá contra os interesses desses países. Mas a gente já sabe que é essa a interpretação que o atual governo do Brasil vai dar. Pois é importante essa finalização do Mota. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, talvez tenha complementos e adendos a serem feitos a partir dessa reflexão, né? E quando o Mota menciona a cooperação e ajuda também às autoridades locais, o que a gente pode esperar? Porque muita gente falava, nossa, atentado contra a soberania, vão aparecer as forças especiais dos Estados Unidos que vão chegar na Rocinha ou nos rincões onde há venda de drogas e vão desmantelar os grupos. Não é assim, né, Beraldo? Não, até porque, Caniato, são 2 problemas diferentes. O que afeta os Estados Unidos é esse fluxo de toneladas de drogas, de cocaína, sobretudo, que saem do Brasil e chegam até os Estados Unidos. E isso não é produzido dentro da Rocinha. Isso é um fluxo que vem especialmente da Bolívia e da Colômbia, atravessa o Brasil e através dos portos brasileiros
são destinados tanto aos Estados Unidos quanto à Europa. Os Estados Unidos querem acabar com isso. Se nos morros, nas favelas brasileiras, os traficantes vão se matar, vão continuar cooptando crianças de 11, 12, 13 anos de idade para cometerem crimes bárbaros enquanto são protegidas por uma legislação absolutamente absurda que protege essas crianças aí, cheio de termos e expressões completamente desconectadas da realidade, né? Mota sempre destaca isso. A criança, o jovem, o adolescente comete um homicídio e aí não é homicídio, né? É um ato infracional análogo ao crime de homicídio, é uma blá, blá, blá danado que não resolve o problema, mas os Estados Unidos não estão nem aí para isso. Eles simplesmente querem resolver o problema deles. Então, eu acho que seria muito útil ao Brasil, por exemplo, que quando um desses submarinos do PCC estivesse atravessando o Atlântico rumo ao hemisfério norte, que viesse lá um torpedo dos Estados Unidos para destruir não apenas a droga, mas também já eliminar esses traficantes que ficam cruzando o Atlântico nesse submarino. Quem sabe com isso a gente consegue ter alguma moralização do combate ao tráfico internacional de drogas, porque o Brasil não consegue entregar isso, nem a sociedade brasileira e nem a comunidade internacional. Nós estamos aí diante de um problema que está identificado. Sabe-se de onde a droga vem, sabe-se por onde ela passa, como é que ela sai do Brasil. Só que, apesar de termos Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, que agora tem outras funções, nada disso é suficiente para impedir essa festa da criminalidade que se faz no Brasil. E por que não é? Porque não há interesse dos gestores públicos, não há investimento, não há nem respeito aos policiais que fizeram um juramento, estão motivados a combater o crime, mas não podem, porque não são sequer amparados pelo Estado brasileiro quando eles têm ali algum tipo de disputa, enfim, precisam recorrer à justiça porque se envolverem em algum tipo de conflito e tal. O poder público lava as mãos, deixa esses policiais, os nossos policiais, se virarem por conta própria. Isso é absurdo. Isso mostra um país que não quer combater o crime. Então, termino aqui dizendo isso, Caniato. Os Estados Unidos quer que o Brasil se exploda para lá. Ele só não quer que a droga saia do Brasil e chegue nos Estados Unidos. É importante isso. E Dávila, é sempre importante destacar e lembrar a nossa audiência que o Brasil não produz cocaína, né? O Brasil produz maconha, muita maconha, só que o Brasil é rota de distribuição, como bem disse o Cristiano Beraldo, para muitos países, principalmente quando a gente olha para a Europa. Beraldo, tem uma rota que sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, ou isso acaba indo pelo meio, América Central e principalmente passa pelo México? O Brasil despacha também as facções para os Estados Unidos? Então, Dávila, quais aspectos dessa atuação para brecar essa rota de despacho de grandes carregamentos de drogas para a Europa e Estados Unidos, no caso principalmente dos Estados Unidos, de que maneira seria feita essa atuação de forma conjunta, Estados Unidos e Brasil? Caniato, não há dúvida que após os Estados Unidos declararem o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, que vai aumentar sim a cooperação de ações conjuntas com Polícia Federal, CIA, Forças Armadas, porque são várias formas de combater. Primeiro, sim, a produção, a distribuição, os lugares onde a droga é refinada, muitos desses lugares, inclusive, nesses lugares controlados pelo crime organizado na região Amazônia, né? Então aí vai ter que ter uma ação muito específica nesse lugar que hoje se tornou o antro do refino e da distribuição de droga no Brasil. Hoje, o Estado brasileiro, por exemplo, não consegue mais retomar esse território. Hoje, esse território hoje está nas mãos de organizações não só do crime organizado brasileiro, como da Colômbia, como do México e de outras organizações que controlam esse tráfico da cocaína no mundo. Então esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto são as estratégias de inteligência, ou seja, monitorar movimentação financeira, monitorar movimento dessas pessoas. Então tem uma parte de inteligência, tem uma parte de operação mesmo, combate local, e isso vai exigir cada vez mais não só cooperação, mas também atitudes duras no Brasil. Eu já mencionei aqui há alguns dias como, por exemplo, vai aumentar a barra dos bancos brasileiros para poder entender melhor o histórico e a origem do dinheiro dos seus clientes. Não dá para abrir qualquer conta. Hoje, só o que tem de picareta que cria negócio para abrir conta e dar golpe, por exemplo, internet, movimentar dinheiro e coisas sem origem, e os bancos meio que aceitam, isso vai acabar, porque isso aí não vai passar nos critérios, nos padrões norte-americanos. Então isso vai exigir um investimento também do Brasil, das instituições privadas, para elevar o padrão, esse padrão de governança dessas instituições. Então, Candiato, eu vejo isso como uma medida importante, sinal claro que isso não é blefe, isso não é uma questão apenas que os Estados Unidos, a nossa expressão brasileira para inglês ver, isso é para valer, e mostrando de uma forma orçamentária o comprometimento para levar a sério o combate ao crime organizado e à droga. E isso deveria ser percebido no Brasil como uma notícia muito boa, termos um parceiro desta altura com esta determinação. Agora, cabe a nós fazer a lição de casa aqui.